Vamos lá, o pessoal está de volta aí comigo, vamos lá, vamos praticamente assim, vamos entrar nessa reta final de terminar essa série de mensagens que eu venho falando sobre, exatamente é isso, cara, nós temos que compreender, temos que entender o processo de Deus na nossa vida. Ah, pastor, esse negócio é difícil, não é, desde que a gente entenda o sistema dele, de trabalhar na vida do ser humano, a gente vai entendendo as coisas. Gente, é isso aí, quanto mais você tem claridade e entendimento como Deus trabalha, mais sossegado e o descanso se instala na tua vida. Alguém está pegando? Porque a gente tem uma maneira, lembra que eu falei aqui, de pensar que Deus deve ser assim, deve fazer assim, e Ele vai, e tem que ser essa semana e tal, e a gente fica nisso. E isso traz angústia. Isso muitas vezes traz a pessoa ficar insegura, né? Ela fica ansiosa. Eu quero te dizer o seguinte, nem sempre a gente está ali com uma situação e a gente ora, pedindo a Deus algo em relação, não, de repente as coisas não acontecem naquele momento. Mas eu quero te dizer que na hora certa Ele vem e intervém. Sempre é assim, sempre foi assim na minha vida, continua sendo. E por mais que muitas vezes a gente esteja passando assim um momento que não seja agradável, tem um momento já pré-determinado que Deus vai chegar e vai virar a questão. Uhul, aleluia! Ok? Porque o propósito dele, que somos nós, será estabelecido, né? Nós andamos com ele, né? Eu creio que você é uma pessoa, tenho certeza disso, que é séria. Você quer caminhar com Deus, você quer crescer com ele, então eu tenho que entender isso aí. Então, no início dessa série, só para lembrar aqueles que não assistiram, pode entrar lá no canal do YouTube da Academia e pega e assiste, porque tem me abençoado muito. Eu também tenho revisto isso, tenho lido com calma e tal, e tenho sido abençoado com coisas simples. Hoje eu vou te mostrar algo muito poderoso e simples. Mas eu falei sobre as propriedades de uma semente. E depois nós entramos propriamente dito naquilo que Jesus fez como uma parábola, comparando a semente, né, com a palavra, e a terra como o coração do homem. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Qual é o texto que eu estou usando? É esse mesmo, Marcos 4, 26, Jesus falou, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Então lembra, é um processo, não é algo imediato. Quer falar? Verso 27, ele dorme, acorda, de noite e de dia. Veja, a semente o quê? Germina e cresce, e ele não sabe como. Mas eu quero te dizer que exatamente agora, no mundo do Espírito, Deus está trabalhando a teu favor e ao meu favor. Ao favor da igreja, Ele trabalha a favor da igreja, diga aleluia. Ah, pastor, não estou vendo, cara, eu não entendo e tal. Vamos seguindo, beleza, verso 28. A terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Marcos 4, 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aleluia! Tem um tempo, não é isso? A gente conversou. E aí a frase para você sempre guardar, o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Jesus fez uma comparação fantástica. Para mim não tem parábola que mais ensina o processo do reino de Deus na nossa vida quanto a parábola do semeador. É fantástica. Ok? E super interessante, em 3 evangelhos estão descritos. Legal. Então aí a gente falou sobre o primeiro solo, alguém lembra? Eu usei a passagem de Lucas 8, 12, falando sobre a palavra que caiu à beira do caminho, são as pessoas que a ouviram. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração para não acontecer que o quê? Crendo, olha aí, olha a parte que vamos dizer, liga o poder de Deus, crendo, sejam salvas, curadas, libertas, seja lá, a manifestação de Deus. E aí a gente já tinha conversado sobre isso aí, que esse é justamente aquele solo onde as pessoas não recebem entendimento da verdade. A ação do Espírito Santo está cerceada. E aí então essa palavra é sempre roubada. A gente viu o segundo solo, Lucas 8, 13, os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, todos ouvem, a recebem com alegria, ok, mas eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo e veja, e na hora do teste, da prova, se desviam. Eu falei amplamente sobre isso, como o inferno é terrível para pegar pessoas novas na fé,
ou aquelas que não têm ainda profundidade de raiz como palavra, para trazer determinadas situações que acontecem para retirar as pessoas do caminho. Isso acontece direto, gente. Ok? Terceiro solo. Lembra, a gente falou no domingo retrasado, que domingo passado eu não estava aí. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram. Da mesma forma, todo mundo ouve. No decorrer dos dias, foram sufocados. Com o quê, pastor? Com as preocupações, as ansiedades, as riquezas, o prazer da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu conversei com vocês algumas coisas, lembra? É o solo distraído pelo que o mundo oferece. E isso aí gera uma baita de uma competição pela palavra no teu coração. As distrações. Meu Deus, gente. O que esse mundo promove fascina o ser humano e ele se abre para. E aí eu tinha comentado que o que o mundo oferece em termos de atração tem como finalidade competir com a palavra. E o que vai fazer? Vai afastar o homem. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não é desse mundo, mas a gente vive nesse mundo. E as propostas estão aí mesmo. Paulo falou para a gente correr uma carreira, lembra? Legal, com perseverança, mas ele diz assim, desembaraça de todo peso. E do erro que tenazmente me assedia. Meu Deus. É isso aí mesmo. Mas nós vamos chegar lá. Diga aleluia. Muito importante você declarar, eu vou chegar lá. Não é não? E a gente levantar o escudão e botar a armadura e vamos fazer esse combate que a gente vai chegar. Mas no meu coração, não vou permitir que a competição entre. Porque é o seguinte, Jesus não quer parte do teu coração, Ele quer o teu coração todo. Ele é ciumento. Ok? Você foi comprado pelo sangue dele, Ele te ama para burro, para cachorro, para qualquer bicho. Ok? Ele não vai competir, não vai permitir que ninguém entre no coração e ganhe espaço. Isso aí, então a gente vai ter que saber lidar, né? Lembra? Então o amor ao mundo, segundo o apóstolo João, olha só, é inimizade para com Deus, hein? Ele falou sobre isso, né? Ok. Então o amor ao mundo sufoca a semente e ela não produz. Só para trazer lembrança, a gente vai seguir agora. Vamos embora para o último solo, mas tem algo aqui bem legal, né? E aí eu deixei esse versículo, porque isso aí está sempre no meu coração, né? Como é que pode, gente? Fala aí para mim. Um cara que foi considerado um colaborador do apóstolo Paulo, citado na palavra. E o cabra, num determinado momento da vida dele, está escrito assim, tendo amado o presente século. O quê? Abandonou o apóstolo Paulo, a proposta, a carreira, a jornada. As propostas de fora competiram com o coração dele e tal. E ele não resistiu. Então vamos lá. Hoje é o quarto solo, que é o solo que produz. Mas super interessante, não vou falar nada que talvez você não saiba. Para alguns eu creio que é novo. Mas é muito bom, eu tenho ensinado isso para vocês. A gente ensina isso na Escola Atos. Que quando você for ler a palavra, lê devagar. E pede ao Espírito Santo para te mostrar. Porque muitas vezes a gente lendo a palavra, a gente deixa de prestar atenção em um momento, ou uma frase, meio pedaço ali, né? Que faz toda a diferença. Lembra que eu falei para você, olha só, se você ler em Mateus capítulo 13, você vai ver a parábola do semeador. Mas é legal você ler Marcos 4 também. E é legal você ler também Lucas capítulo 8. Mas por quê? Porque tem palavras diferentes. Que se você combinar, o caldo vai ficar bom. Diga aleluia. Aí o caldo fica bom, porque o Espírito Santo te mostra ali. Mas olha, Marcos está escrito assim. Em Lucas está escrito assim. Em Mateus também tem esse detalhe. Aí deu um colorido legal. É o que nós vamos fazer aqui em Lucas 8,15. Porque veja, está escrito assim, em Lucas 8,15 está escrito, a parte que caiu na terra boa, fala assim, é o meu caso, pastor, com o meu coração, terra boa, ok? Bom detalhe, na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração, diga, bom e reto, não é qualquer coração, está na nossa frente, né? É para o ser humano, é para o ser humano, claro. Mas está falando de uma boa terra. E já está declarando que uma boa terra tem uma característica. Tem que ter um bom e reto coração. Como é que é isso? Vamos explicar essas coisas.
Então esses retêm a palavra, diga, retém. E estes frutificam com perseverança. Você não vai encontrar isso nas outras parábolas, esse conteúdo final sobre perseverança. A gente até comentou, mas a gente vai seguir. É demais, gente, isso aí é demais. Vamos embora então aqui, seguindo nesse conteúdo. Eu quero te mostrar uma coisa bem legal. Primeira coisa que eu quero te falar é que esse é o solo em condições de frutificar. Porque os outros todos não trazem resultados. É muito ruim, né? Nós andarmos com Deus e não vermos o resultado do reino na nossa vida. Ou a gente colher muito pouco. Por quê? Por falta de compreensão, de entendimento. Como a gente deve enxergar as coisas. E como é importante, não sei se você está percebendo ao longo dessa série, como é importante eu e você guardarmos o nosso coração. A nossa pessoa, o nosso homem interior. Deus não fará isso por mim e por você, nós fazemos isso. Então, Provérbios 4, 23, sobre tudo que você tem que guardar, ele guarda o teu coração. É responsabilidade nossa. Cuidar do nosso homem interior, do nosso espírito vivo, alimentá-lo. Fazer com que essa terra fique sempre pronta. Preparar ela, para ela ser considerada essa terra que Jesus falou, uma boa terra. Não profetiza sempre na tua vida, eu sou uma boa terra. Tem que profetizar. Ok? E aí, veja que coisa interessante, eu quero voltar a ler com vocês os outros. Porque diz assim, em Marcos 4, 20, falando da boa terra. As que foram semeadas em boa terra são aqueles que ouvem, isso é interessante, todos ouvem. Ok? Todos ouvem a palavra e em Marcos 4, 20, está dizendo que recebem a palavra. Guarda isso, recebem. Essa é uma boa terra. Tem essa característica. Esse coração que o quê? Recebe. Muito interessante. Frutifica. A 30, 60 e a 100 por 1. Frutifica. Ok. Vamos lá. Mateus 13. Mesmo versículo. Nas comparações das parábolas. Mas o que foi semeado em boa terra, de novo, a boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. A gente já falou um pouco sobre isso aí. Estes frutificam, produzem a 100, a 60 e a 30 por 1. Então está lá um coração que recebe, é um coração que compreende. E agora veja, em Lucas 8,15, a terra boa ou a boa terra é aquele que ouve de bom e reto o coração e retém. Quando há muitos anos atrás, eu fui estudar um pouquinho sobre esses conteúdos, isso me abençoou muito, gente. Porque você pega aquilo que eu expliquei, a comparação das parábolas e da mesma terra, que é considerada boa terra, tem características que são importantes para a gente entender essa terra. Mas Jesus falou assim, boa terra. Mas Jesus, que terra é essa? Tal. Então ele mesmo está explicando. Que coração é esse que precisa ter essa interação aí? Colocando ele numa condição, o meu coração e o teu, de frutificar. Aleluia! Então nós temos que cuidar disso aí. Então a primeira que está lá escrito, recebe. A segunda, entende. A terceira, retém. Aleluia, hein? Então esse é o único solo que tem 3 interações com a palavra para que ela frutifique. Então beleza, ele recebe, é o coração que recebe, é o coração que compreende e retém a semente. Está na minha frente assim, para eu e você. Então são 3 áreas, cara, que a gente tem que tomar cuidado no nosso coração. Não, gente, fala para mim, não, eu vou te falar. Escuta aí uma coisa, Jesus falou 4 solos, só um frutifica. E aqui ele está dando características, interações que o nosso coração precisa ter para frutificar. Diga aleluia. Não dá, gente, para a gente estar na igreja, ouvir mensagem e viver a vida. E simplesmente acordar, trabalhar, não tem como. Não tem como. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, não tem como mais. Mas se a gente quer ver resultados, e se a gente quer ver o reino de Deus crescer e produzir na nossa vida, nós temos que guardar muito o nosso coração. De 4, só um frutifica. Fala aí para mim.
E aqui a gente está vendo algumas características e interações do nosso espírito, recriado em Cristo Jesus, que não pode deixar de ter. Essas interações foram escritas por Jesus, já falando para mim ali, você precisa ter, filho, um coração que recebe, um coração que compreende e que retém essa minha semente, filho. Diga aleluia. Não é legal? Porque está tudo escrito na palavra. Ok? É demais. Bom, então vamos seguindo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se eu não terminar hoje... Jesus não voltou ainda, aleluia. É só o que eu tenho a dizer. Então veja, primeiro, receber. O que eu classificaria para você sobre esse conteúdo receber? Eu diria para você exatamente isso, é um coração que recebe, cara. É um coração sem, eu gosto dessa palavra, sem reservas. Veja bem, ele não é aberto para qualquer coisa. Porque quando você cresce em Deus, deixa eu te dizer, você não abrirá o teu coração para qualquer coisa. Você não será um infantil de coração aberto para tudo que se apresenta na tua vida. Ok? Não é não? A gente é simples como a pomba, mas é prudente como a serpente. Jesus falou, tem coisas que em Cristo você vai crescendo e você já vai percebendo que aquilo ali é malignidade. Que isso aqui não está certo. Então você automaticamente já segura, já bota o escudão. Diga aleluia. Ok? Mas na infantilidade, assim como a criança, ela é facilmente enganada. Você conduz uma criança com intenções estranhas de uma maneira bem fácil. Por quê? Porque são infantis. Então, está dando para perceber que algumas coisas em termos de frutificação têm a ver com o grau da nossa maturidade. Porque é na maturidade que se frutifica, diga aleluia. Nós temos que andar para lá, gente. Porque isso é uma maneira também de proteger. Então eu não vivo nesse mundo e assim acordei e aí estou vendo coisas acontecerem, situações se apresentam para mim, para você. Mas se a gente tem maturidade, já levantou a antena. E eu já sei bem o que está acontecendo. Já sei que vem dardo inflamado do maligno ali, já levanto o escudo, já estou preparado, a gente vai. Isso é uma maneira. Mas agora eu só quero te dizer isso, quando se trata da palavra, a verdade, quantos creem na verdade aí? Que pergunta ridícula, né? Quando se trata da verdade, você tem que escancarar o teu coração. Porque é nessa medida que Deus trabalha. Porque se eu não der crédito à verdade, a verdade não trabalha na minha vida. Pastor, mas é um absurdo, que declaração doida é essa? Eu sou crente. Eu estou na igreja. Isso aí também não diz nada para mim. Porque a gente pode estar na igreja e de coração fechado. De coração meia boca para Jesus. Então o grande impedimento não está, a gente já... Oh Jesus amado, essa nhaca aí. Maurício, chama aí o representante que desliga esse negócio. Está todo mundo olhando a luz e eu estou aqui mandando ver. Ok. Vai lá, desliga lá o... Ok, então vamos voltar aqui para pegar. É o capeta, né, safado. Larga essa lâmpada agora. Desliga lá aquele. Então o que acontece? Eu vou lá e fico com o coração assim em parte. Ou de repente estou lá acumulado com tanta coisa, mas eu não estou de coração escancarado. Eu não estou com um coração sem reservas. Sem reserva, diga, sem reservas. É isso aí. Isso é fundamental. Jesus chega na sua terra, não pode fazer o que ele gostaria, porque o pessoal não recebeu. E aí, muitas situações são escritas que o poder de Deus não se manifestou, porque o coração estava nesse conteúdo. Ok, é um coração sem reservas, que valoriza a palavra acima de qualquer coisa. Eu aprendi isso na minha jornada cristã, eu já contei para vocês, eu tive um encontro com Jesus muito genuíno, fantástico. Eu sei que é encontrar com Ele e abraçar. E eu vou te falar uma coisa, presta atenção aqui, cara, se a gente não tiver essa valorização para com a sua palavra, não funciona. Agora está roncando, bicho. Chama o Disseu lá em cima que ele sabe desligar isso. Meu Deus. Ok? Aí, são distrações, estou falando para você. É assim que funciona. Ok.
Então eu entendo bem essa questão, cara. Se não tiver de coração escancarado, não vai funcionar. Qual é o valor? Assim, é uma pergunta boa. Eu já fiz isso várias vezes, eu faço de novo. A palavra bate o martelo na nossa vida? A gente não pode responder rápido. Por quê? Porque ao longo da semana, a gente toma muitas decisões e faz escolhas que às vezes não está inteirado com a verdade. Isso é a prova que a verdade não está à frente, como algo que decide na nossa vida. Porque a decisão da verdade é completamente contrária desse mundo. É um sistema do qual a gente tem que pagar um preço, gente. É sacrificial, mas traz frutificação. Deus honra a sua própria palavra em nós. Olha os homens do passado que Deus honrou. Passou situações entre vida e morte, mas Deus honrou porque eles honraram primeiro a palavra. Como estilo de viver. Uhul! É bom demais, né? Esse é o conteúdo de receber. E tem uma outra ligação que eu vou colocar, que eu achei interessante, a gente vai falar. Então é uma atitude de receber, um coração aberto, sem reserva, um coração que eu também diria tem fome, tem sede, e nós precisamos manter isso é algo nosso. Porque uma das coisas que eu vejo que contribui negativamente para isso é a gente já ter muito tempo na igreja e já ter passado por todos os cursos, já conhece tudo. E aí a gente fala assim, eu já sei, eu já ouvi. Cara, isso é um perigo grande demais, porque a gente não vive com aquilo que a gente sabe. A gente vive com aquilo que a gente faz todo dia e mantém aberto o nosso coração. A fé não é por ter ouvido falar, a fé é por ouvir, é hoje. É algo assim que é um negócio aí meio que o inferno agarra. E às vezes te dá uma desligada, porque eu já sei, pastor, eu já não sou nova criatura de novinho, né? Eu já tenho tempo, uns anos na igreja. Esse é o problema. E a gente acaba perdendo aquela empolgação do Espírito, não é a coisa da carne, não. A empolgação do Espírito, da fome e a sede pela verdade. Numa intensidade que eu digo para você, tem que manter esse fogo até o final. Em determinadas coisas, você sabe disso. Eu não entendo nada de cozinha, não. Mas eu vou te falar. Tem lá um fogo que você tem que manter, senão não cozinha. E aí, se a gente deixa baixar aquele fogo, parece que as coisas não produzem. Isso é um conteúdo de receber. Não pergunta se todo mundo que está contigo está afim de receber, não. Porque você não vai encontrar ninguém abraçando contigo, não. É raro, hein? Né? E muitas vezes em coisas que estão queimando no teu coração que você acredita, você vai compartilhar com alguém, vai tomar um balde de gelo. E depois você vai ficar assim, poxa, eu sei bem, eu sei. Porque Deus põe sonhos e coisas no teu coração que é para você. Manter aquecido o fogo. Alimentar aquilo. Pastor, já se passaram 10 anos. Não me pergunte, mas Ele sempre te renova. Ele vai sempre te renovar. Pessoal que está em casa aí, Ele vai sempre te renovar. Não baixa a tua guarda em relação a palavras que Deus já levou para você, já colocou no teu coração. Não baixa a guarda. Porque é assim mesmo, elas se cumprem num momento onde tudo parece que não vai cumprir. Aí você tinha que ter pulado da cadeira, mas tudo bem. É assim mesmo. No momento em que a gente parece que nada vai dar certo, aí ela se cumpre. Não ache que a palavra de Deus vai se cumprir como palavra profética, ou algo que Ele colocou no teu coração, e tudo ao redor vai parecer que é agora. Está chegando. Porque eu estou considerando o lado de fora para que a palavra se cumpra. É mesmo? Não, senhor. Você tem que alimentar, manter com um fogozinho ali aquela palavra, porque quanto você menos espera, com a situação que for, ela se cumpre na tua vida. Diga aleluia. Pessoal em casa diz aleluia aí. Ei, eu estou levando encorajamento, porque essa é a verdade. É assim que Deus faz. Mas que método, né, pastor? É o método dele. E fique feliz. Amém. Não. Está escrito lá em Jeremias. Achadas as tuas palavras, meu Deus, logo as comi
E elas me foram ao meu coração o quê? Júbilo, alegria, prazer. É assim mesmo. Se você tem um coração aberto, sem reservas, tem fome e sede, quando ela entra enchendo você de alegria. Porque se não for nessa condição, ela acaba sendo palavras letras. Não tem vida. Incrível, né? Mas Jeremias, eu vou te falar, hein, ser profeta naquela época não era bom, não. Eu queria ser pastor, eu queria ser profeta Jeremias. Então eu creio que você não leu o livro do profeta Jeremias. Se você tivesse lido, você não falaria isso agora para mim. Vou te dar um outro bom para você ser profeta Oséias. Mas, se você não fez, tem que ler. O pessoal em casa não fez, então tem que ler. Vai ler. Isso é demais. Olha o sininho aí. Salmo 119, 97, o salmista diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha o prazer dele. Alguém percebe o prazer do salmista e a alegria desse coração? Que coração é esse, gente? Olha um outro legal, Salmo 119, ele aí mesmo. No 127 ele diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. O que é isso? Agora pergunta se uma pessoa dessa não vai receber e não vai ver as coisas acontecerem. Claro que vai. Mas isso é uma responsabilidade pessoal nossa. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim, mas a gente segue adiante. Eu quero fazer esse link aqui interessante para você pegar algo sobre um coração que mantém o primeiro amor. Porque, receber e manter isso como fogo é um coração que vai mantendo. O primeiro amor, eu diria para você, que é aquela sensibilidade, cara. No nosso espírito, a interação do Espírito Santo, da palavra, que mantém a gente com sensibilidade. Não estou falando da sensibilidade natural do ser humano, estou ofendido, nada disso. Estou falando da sensibilidade de espírito, de reconhecimento, de percepções, um coração sem impedimentos, sem restrições, sem críticas. Me parece que o tempo vai passando, a gente vai ficando cascudo, né? Para entrar numa área que não deveria. Se o mundo está crítico, a gente tem que manter um coração sem crítica, cara. Porque isso são impedimentos. São corações que vão ficar quebrados. Diga amém nessa manhã. Tome cuidado, gente. Com pensamentos estranhos. O inferno está sempre querendo quebrar o meu coração. Ele não quer que o meu coração chegue nesse ponto. Num ponto de ser frutífero, numa terra boa. Então nós temos que lutar sobre a face da terra. Recentemente o pastor Ed estava pregando uma mensagem aqui excelente na quinta-feira, falando sobre isso. E Jesus depois chegou e falou assim: vem cá quando eu voltar. Ele estava falando sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Ou o fim dos tempos. Aliás, quinta-feira agora, ainda essa semana, eu vou trazer mais uma mensagem sobre o fim dos tempos. Vem para cá que eu vou mexer contigo, hein? Aí legal. E aí Jesus falou assim: se porventura quando eu voltar eu vou achar fé sobre a face da terra? Vai achar um coração que acredita, um coração que é uma boa terra, que ainda está ali com fogo aceso? Estou dizendo para vocês, gente, nós temos que cuidar. Então veja, no verso número 4... lá de Apocalipse capítulo 2, todavia há uma coisa errada, você não me ama como no princípio. Eu peguei nessa versão, mas achei interessante porque você vê Jesus falando de que as pessoas, elas eram fiéis, né, zelosas, elas cuidavam. E às vezes, gente, é isso aqui que eu quero mostrar para você, algo legal. A gente pode ter um cuidado para com as coisas de Deus, mas o meu coração já não está como estava antes. Por quê? Porque o que eu faço para Deus pode virar apenas uma rotina. Mas o meu coração, ele não está afinado com aquilo que está acontecendo. Por isso que Jesus, ele sempre analisa o nosso coração. Você vê, você olha nas cartas, você vai ver Jesus, ele dizendo as coisas boas da igreja. Vocês são fiéis, são zelosos, vocês não aceitam isso e aquilo outro e tal, porém,
É sempre uma visão de coração. Vocês me honram com os lábios, disse Jesus, mas o coração o quê? Essa facilidade da gente cair nessa linha que é muito tênue de a gente ser um religioso e estar ali servindo, sei lá, a gente já gravou tudo isso mentalmente e tal, e tem um coração que está longe, é rápido. Quem está pegando aí nessa manhã? É rapidinho. Então veja, quando a gente abandona, e esse aqui é um detalhe legal, porque manter um coração aquecido, é necessário da gente ter aquela comunhão com Deus. É um relacionamento vivo com Ele. Eu gosto de dizer assim, dessa forma. E você pode manter esse fogo, é pessoal. Porque eu posso acordar todos os dias e não manter um relacionamento vivo. E a gente vai vivendo, e vivendo, e vivendo, e vivendo. Mas a condição do nosso coração já não está mais como no início. É isso que Jesus estava falando. Ok? Então veja só, olha que interessante. Jó, ele fazia muitas coisas que era agradável. Deus via que ele era um cara temente a Deus, porque está escrito isso. Mas no final ele passa por uma situação e depois Deus então conversa com ele. Ele agora já dá uma declaração bem diferente, porque ele falou assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso é uma boa pergunta para a gente conhece a Deus porque a gente ouve os pastores falarem, porque tem 1.000 e sei lá quantas, 5 milhões de mensagens na internet maravilhosas, e elas falam comigo. Mas será que eu consigo ouvir a voz de Deus? Porque precisa de um coração para isso. Simples, simples assim. Isso é para mim e para você. Isso aqui não é uma palavra de condenação, pelo contrário, ela é libertadora. Não é não? Não, eu assisto as palavras do pastor Luciano Subirá, estou citando um exemplo, pastor Maurício Fragalho, pastor Hélio, todo mundo ouve, beleza, legal. E outros homens de Deus, beleza, gente, não são nada contra isso. Mas será que o que eu estou ouvindo de Deus são de outros homens, outras pessoas a respeito? E tem muita bagunça na internet falando muita besteira. E as pessoas ficam prestando atenção como se fosse voz de Deus. Não, você precisa deixar teu coração numa posição onde você continuamente ouve de Deus. Você ouvindo de Deus é uma experiência fantástica, cara. Então ele conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus, olha aí, agora eu entendo, ó. E é isso que a igreja precisa incentivar, o teu crescimento. É a tua relação com Deus que é pessoal. Ele conhece até o teu apelido quando você tinha 5 anos de idade. Ih, pastor, ninguém sabe. Ele sabe tudo a teu respeito, que você gosta, você não gosta. É demais ele, hein? Diga aleluia. Alguém já falou isso aí, que já foi lá no céu e voltou? Tem essas experiências, obviamente são reais, elas acontecem mesmo, e que lá tem uma casa, cara, exatamente como você gosta, que é tua, aleluia. Quero uma casa na praia, aleluia. Sei lá. Mas Deus conhece verdadeiramente você. A pergunta é, a gente está aprendendo a conhecer, reconhecer sua voz? Isso é importante, gente. Então veja, o que está em foco aqui é não fazer o certo ou errado, mas o abandono de um relacionamento vivo, que nada adianta estar só fazendo o certo. Pastor, ainda tem esse detalhe, mas eu estou fazendo certo. Pois é, mas eu estou abandonando um foco que é fundamental. Manter esse fogo de um coração próprio, na sensibilidade, de o reconhecer, de saber que é Ele, de reconhecer um momento e ver que Deus está se movendo. Diga aleluia. Não é bom, gente, isso? Você vê como é que são as coisas, né? Em Lucas capítulo 15, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. E da superatenção no filho pródigo. Obviamente ali tem, gente, vou te falar, revelação em cima de revelação de várias coisas que nós podemos tirar. O reino, o pai, os filhos e tal. Mas uma das coisas legais sobre o outro filho que estava fazendo tudo que era certo, legal, na casa do pai e tal, ele também era um cara
que não tinha um relacionamento vivo. Porque ele dá uma declaração, tipo, chegou para o pai, o filho mais velho, porque o filho mais novo voltou da bobagem que tinha feito, e o pai recebeu ele com alegria. Cara, ele não gostou daquela parada. Não é não? E diz assim, poxa, mas faz tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. O Senhor nunca me deu um cabrito. Pô, não podia pedir um filé mignon, alguma coisa melhor, gente? Cabrito, cara. Ok. Sequer para fazer uma festa com os meus amigos. É legal, né? Ele fala isso, agora eu fico querendo ver, vou ver no Cinemax do céu, o pai olhando para ele com aquele amor tremendo e falando para ele assim, filho, tudo que é meu é teu. Então ele não tinha uma intimidade com o pai ao ponto de saber que ele podia pegar lá um cabrito, podia pegar um boi e podia fazer um churrasco. Esse negócio é grande demais, a gente tem que meditar muito. Quando ele diz que tudo que é dele é meu, ele está falando para você também. Então era um cara que tinha um coração, assim tipo Jó, não é não? E a coisa mais importante é isso, é ter um coração que a gente reconhece, sensibilidade. Além de mostrar a falta de relacionamento, ele mostra com essas palavras assim, um baita de um orgulho dele. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim, ó, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Amor é algo, cara, da mente, não é da mente. Amor é algo de sensibilidade do coração. É incrível, mas é assim que funciona. Um é ligado ao coração, o outro é ligado à mente. Mas no conhecimento, no intelecto, só tem orgulho. Mas no coração tem um amor, e o amor edifica. E a gente vive com pessoas. Tá certo? Então, o amor edifica o quê, pastor? A parede? Não. Outras pessoas. Minha família, meus amigos, a igreja. Eu nunca estarei longe de pessoas. Porque Deus criou esse sistema, que nós vivêssemos assim, nessa unidade. Daí aquilo que eu já expliquei para vocês milhares de vezes, falo para o pessoal que está em casa, o que Deus mais considera na minha vida é como nós vivemos um para com o outro. Porque se deu ruim, vamos resolver. Estavam falando com a Deise ontem. Rápido em se arrepender, perdoar sempre. Fala aí. Porque esse é o conteúdo do reino. Prova que o amor está em prática. Esse é o amor. O verdadeiro amor perdoa. O verdadeiro amor, ele se sacrifica. Ele não arde em ciúmes, ele não pensa em si mesmo, não se exaspera, não se ressente do mal. São práticas. Isso é a coisa mais valorosa para Deus. E ainda te digo mais, que eu venho sempre dizendo, esse tipo de amor em prática, nessa sensibilidade, mantém o teu corpo com saúde. Você vai viver muito, se você tiver um coração próprio para com o seu semelhante. Coração próprio não é um coração perfeito, é um coração que já descobriu, percebeu que está no erro, então precisa de humildade para reconhecer e pedir perdão. Cláudio, me perdoe, porque eu não falei algo contigo que não deveria, cara. E tal. É isso aí. Mas como o orgulho está em alta nesse mundo, a soberba, isso está quebrando o ser humano. E está gerando doença em cima de doença. Doença em cima de doença. Anda com o coração livre, sensível, legal, nisso aí, nesse conteúdo, e você verá que o teu corpo andará com saúde. Aleluia! É isso aí, ó. Então veja, andar em amor, gente, mantém o coração o quê? Protegido do orgulho, da soberba, que destrói o ser humano. Quem abriga e opera em orgulho, em soberba, tem dificuldade de receber a palavra. Uau, pastor, agora estou entendendo o que tem a ver um com o outro. Exato! Exato! Receber de Deus requer um espírito próprio. Olha, tem duas coisas, eu não coloquei aqui, mas eu creio que está nesse conteúdo, mas anote isso aí. Você quer andar com Deus, você tem que ter um espírito ensinável e um espírito corrigível. Se não existir, eu me engano achando que eu estou andando com Deus.
Eu posso vir para a casa de Deus, eu posso estar na igreja, não participar, eu posso servir na igreja, mas se eu não tenho um espírito ensinável e um espírito corrigível, eu estou abraçado com um casacão aí e tal, chamado orgulho, soberba. Não tem como. Não se deixe ser convencido que a verdade ela não vem te corrigir. Não se deixe, porque hoje a gente está vivendo distorções da verdade que está empurrando a palavra numa possibilidade tão maravilhosa para o homem viver aquilo que ele quer. Alguém está vivo aqui nessa manhã para ouvir o que eu estou falando? Ok. Que então não vai nunca mostrar para ele a necessidade dele ser uma pessoa corrigível. Deus estará sempre te corrigindo. Aleluia, devia ser bem forte, né? Assim, graças a Deus, Jesus, não me deixa me perder, mas eu preciso manter um coração ensinável e corrigível. Essa é a graça de Deus. Diga, a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus opera na minha vida através de um coração ensinável e de um coração corrigível. Praise the Lord. Mas é assim que funciona. Oração que recebe, que não mantém perdão, o primeiro amor tem dificuldade de ser corrigido ou disciplinado. É aquele, você está entendendo tudo que eu estou te falando? Hoje você vê como é que Jesus está pedindo, Elinho. Toma conta do teu coração, essas coisas precisam estar em você, cara. Mantém isso. É um coração que mantém, como eu falei, uma sensibilidade. Deu para pegar isso, gente? No domingo que vem eu vou terminar essa série. Com mais duas coisas, nós vamos passar para o coração que recebe... Não, essa é a última frase. Mas eu vou falar sobre entender. A gente já comentou sobre isso, a gente vai seguindo. Mas veja essa última frase. Coração que recebe é um coração ensinável e aberto à correção e à disciplina. Eu só estou virando caldo. Não, é chocolate, botei Nutella e tal. Não, e fez o caldo gostoso. Simples assim, né? Mas tem aprendido essa jornada. Jesus ele disse duas coisas a respeito dele, do qual a gente tem que considerar. Ele não estava falando nada sobre o lado de fora dele. Ok? Ele não estava falando nada sobre um conteúdo exterior, do homem natural. Mas ele estava falando algo do homem interior dele. Eu sou manso. Que os mansinhos digam aleluia. Você sabe que nesse mundo, se você for uma pessoa mansa, vão te chamar de um legume. Vão te chamar de um, sei lá, bobo. O que mais? Tu não vai fazer nada. É assim mesmo. Mas Jesus falou, ele era um homem manso e humilde de coração. Características que esse mundo vão odiar. Por quê? É o espírito satânico. Aí me lembrei também lá de Pedro. Essa semana eu estava pensando sobre isso. O homem interior seja revestido de um espírito manso e tranquilo. Tranquilidade não é sinônimo de inatividade. Não vai fazer nada. É Satanás te perturbando. Olha aí, te falou umas palavras, não vai responder. Diz que você e diz que a tua mãe é aquilo. E você ali automaticamente, né? Não, o quê? Como é que é? Processa e tal. Eu vou terminar. Eu sempre visito os nossos filhos lá fora, né? Aí o meu filho do meio agora, ele tirou lá umas carteiras lá e se qualificou para ser juiz de futebol. Aí nós fomos assistir um jogo, né, Deise? E tal. Só que juiz de futebol, no conteúdo ele não apita jogo profissional, né, desse negócio, mas das universidades, né, vamos dizer assim. Então, beleza, a gente foi assistir um jogo. Falei, Ricardo, eu vou ficar aqui na arquibancada. Se você apitar um pênalti lá e gritarem na arquibancada alguma coisa boa em relação à sua mãe, rapaz. Quem foi? Quem foi o idiota? Olha aí, rapaz, olha. Ele ria pra caramba.
Então vê lá o que tu vai marcar. Para que a Deise não saia daqui, querido. Toda trombada de palavras. Tá nem aí, né, Deise? Deus é bom, aleluia. Vamos ficar de pé?